E nós queremos parar esse momento para refletir na palavra de Deus e para incentivar você, principalmente na sua leitura do livro de Atos, na memorização dos versículos e da meditação. E eu quero continuar lendo com você 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu quero relembrá-los do que nós estudamos até agora do capítulo 1. Nós estudamos que Paulo escrevia a Timóteo, um filho amado. Paulo, ele diz que serviu a Deus com a consciência limpa. Noite e dia servia e orava por Timóteo. Ele deu 4 características de Timóteo. Um rapaz digno de ser lembrado, um rapaz que tinha uma fé que não era fingida, um rapaz que era muito amoroso, e ele chorou na despedida de Paulo. E agora Paulo ele fala que essa fé que Timóteo tinha vinha de dois familiares que ele tinha. Quem era? A mãe e a avó. Ele fala da mãe e da avó com tanta alegria, falando que essa mãe e essa avó ensinou o menino Timóteo, agora o pastor Timóteo, a fé não fingida. Eu acho tão incrível. Ontem eu estava conversando com um jovem, e esse jovem ele é líder de ministério agora, e eu falei assim, nossa, é fantástico ver o seu crescimento, porque quando eu entrei na igreja, ele era teens, jovem, e agora está na correria, trabalhando para que as pessoas possam aprender da palavra de Deus, através do Palavra Fest. E nós queremos não apenas sermos mais alguém que vem à igreja, mais um crente de domingo, mais alguém que diz que é evangélico e não vive a sua vida tendo o coração que arde pelo Senhor. Eu quero que nessa igreja nós sejamos todos nós Timóteos. E portanto, por essa razão, torno a lembrá-los que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Tem algum churrasqueiro aqui? Levanta a mão para eu ver se... Agora tem ninguém, né? Agora tá dando ninguém assa mais carne, né? Que pelo menos assa uma carninha na sua casa, levanta a mão. Cara, eu amo essa igreja porque é uma igreja humilde, né? O Janilson não tinha nem levantado a mão. O Janilson não pode ver algo que dê para assar, que ele já está fazendo fogo. Eu tenho um amigo que eu morei só por um tempo que eu era jovem, e lá na minha casa não tinha televisão, nem internet, nem nada. E aí sempre 3 amigos, todo culto depois do jovem, eles iam lá para minha casa. O que a gente fazia? Nessa época eu tinha só 2 músicas salvas no notebook, e na época era um netbook. Lembra do netbook, aquele pequenininho? Eu botava lá no netbook essas músicas repetindo, e a gente ficava de joelhos orando, né? Chorava um tempão durante a noite. Aí eu ia deixar de morar só, ia voltar a morar com meu pai, porque ia me casar, ia guardar dinheiro. Esse meu amigo ele falou o seguinte, legal, eu ganhei do meu tio um peixão. E aí a gente vem e nós podemos assar esse peixão lá na sua casa, meu líder. Então, perfeito, vamos assar. Aí beleza, ele chegou no sábado, depois dos jovens. Eu falei, cadê o peixe? Não, tá aqui na mochila. Cadê o peixão? Aí quando ele chega, tira da sacola o peixe desse tamanho aqui. Eu falei, irmão, você é um homem de fé mesmo, né? Você quer ver o milagre. Aí a gente teve que assar salsicha, assar farinha, assar cebola, assar o que tinha para assar, para fazer esse churrasco. Você que já teve experiência de fazer algum fogo, eu trabalhei uma época numa padaria, e aí o padeiro, ele tinha que ir muito cedo para fazer o fogo, assar os pães, etc. Você tem que manter o fogo quente. E Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, meu filho Timóteo, mantenha esse fogo ardendo. Mantenha esse fogo ardendo dentro do teu peito. Mantenha esse dom que você recebeu de Deus fumegando, quente, fervendo.
Não, Timóteo, eu não quero que você tenha uma febre. Eu não quero que você esteja febril. Mas eu quero que isso esteja em chamas. Isso esteja em chamas no teu peito. É interessante que Jeremias, ele conta que quando ele enfrentava dificuldades, ele dizia, olha, eu nunca mais quero pregar no nome do Senhor. E é engraçado que a Bíblia fala que no peito de Jeremias, era como se um fogo estivesse o queimando. Ele fala assim, eu não posso me calar. E a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é que não sejamos apenas espectadores de uma igreja, mas é que no nosso coração arda uma chama de falar de Deus, de ser suas testemunhas aqui nessa terra, uma chama de pregar, de viver, uma chama de arder, e as pessoas que nos conheçam possam ser incendiadas com essa chama do dom de Deus que Ele colocou no nosso coração. Nós devemos abanar, nós devemos incentivar, nós devemos ir à palavra de Deus com expectativa. Por isso que nós vamos ler essa semana, qual que é o livro que nós vamos ler? Eu queria que você lesse Atos como você nunca leu na sua vida. Eu queria que você lesse Atos e que você lesse a história de Atos, crendo que aquele Deus do livro de Atos é o mesmo Deus de hoje. Que convicção tinham aqueles homens, que coragem, que poder. E é interessante, porque esse dom de Deus, no próximo versículo, você pode ler? Pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Esse dom que Deus deu a Timóteo é um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Logo nos primeiros capítulos, os discípulos eles tinham visto Jesus ressurreto, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro. E aí, eles tinham visto Jesus ressurreto, eles tinham coragem, agora Jesus ressuscitou. Vamos pregar, vamos sair falando para todo mundo, vamos fazer uma igreja nova, vamos construir, eita! Aí Jesus fala o seguinte, olha, take it easy, calma, keep calm, respira. Vocês vão ficar em Jerusalém, numa casa, e vocês vão esperar até o Espírito descer sobre vocês e receberão poder. Essa palavra poder é uma palavra que se chama dunamis, que é a mesma palavra que pode ser utilizada para dinamite. É uma palavra de poder. Ele falou o seguinte para os seus discípulos, meus filhos, vocês precisam de poder. Vocês precisam que dentro de vocês flua poder. Nós achamos muito interessante aquelas pessoas que vieram para Manaus no passado, como o pastor John, pai do pastor Davi, o pastor Davi, outros homens, nós olhamos as histórias, lemos, olha, George Miller, você que da nossa igreja já participou de alguns acampamentos, você sabe quem são. Uau, John Wesley, uau, olha esses homens de Deus, o quanto Deus fez. Mas eu quero que você leia o livro de Atos e falando assim, Senhor, eu quero ter mesmo esse poder, esse espírito de poder, esse espírito de amor, esse espírito de equilíbrio. Eu acho que o que nos falta para viver uma vida sem desanimar, meus irmãos, é ser cheio desse espírito. Eu estou cansado de viver uma vida de desânimo. Mas pastor, o senhor desanima? Mais do que eu gostaria. Eu desanimo mais do que eu gostaria. Uma semana estou bem, a igreja está bem, tá os irmãos entrando, eita, batismo. Aquela semana a gente teve 9 batismos aqui, eita, que coisa fantástica. Aí dá um probleminha, aí vem um desânimo. Meu Deus, eu não quero. Então, desde antes do acampamento, eu e minha esposa entramos no processo de falar, Senhor, nós queremos que essa chama arda no nosso peito. Senhor, nós estamos cansados de viver um cristianismo pragmático, de fazer a meditação como uma tarefa, de vir à igreja como uma tarefa, de orar
olhando ali 10 minutos como se fosse uma eternidade, de não ter coragem para falar para as pessoas, de dar uma palavra, de morrer de medo, de temer aos homens. Eu acho que faltando essa chama do dom de Deus no nosso peito, a gente teme aos homens. O que é que vão pensar se eu falar? O que vão pensar de mim se eu pregar? O que vão pensar de mim se eu der um versículo? Será que vai ficar chateado se eu falar? Nos falta poder. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, abane Timóteo, abane, deixe esse poder quente, esse espírito quente, deixe isso forte. Eu acho que o principal motivo da carta de 2 Timóteo, de Paulo para o seu filho amado, sabe qual que é a grande missão? Não deixe apagar esse dom de Deus que há em você e suporte comigo os sofrimentos. E ele fala: suporte comigo os sofrimentos com alegria. E como é que eu posso suportar os sofrimentos? As coisas não darem certo e não desanimar. É estando cheio dessa chama. E você tem que buscar a Deus pedindo isso. Nós vivemos em uma época em que nunca foi tão necessário nós termos cristãos cheios do Espírito de Deus, com coragem para falar, com coragem para pregar, com coragem para não desanimar, para não desistir, para não virar as costas, para viver por um propósito. Eu lhe falo, essa semana eu recebi uma proposta no meu trabalho. Essa proposta eu teria que trocar de cidade. Se fosse alguns meses atrás, antes dessa busca, eu teria sido muito tentado. Teria pensado: poxa, mas a gente já fez tanta coisa lá na NBNC. Poxa, mas tantas coisas. Poxa, isso aqui é uma proposta que eu não posso recusar, um negócio tão fantástico para a minha carreira. Mas como o Senhor tem nos animado, o Senhor tem dado um propósito, o Senhor tem mostrado, tem dado uma visão. A resposta foi na hora: não posso. Por quê? Porque eu tenho um propósito aqui. Meus irmãos, nós queremos que estejam nessa igreja as pessoas que veem um propósito eterno aqui. Nós sonhamos em ser uma igreja global. O que é uma igreja global? Não é ficar só na Nova Cidade, não é ficar só no lado do Via Norte, mas dar um passo para que dessa igreja possam se abrir igrejas em todas as nações do mundo, onde nós podemos enviar missionários. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas não querem mais entregar a vida para Jesus. Nós somos egoístas. Nós vivemos a nossa vida para fazer o mínimo por Deus. E entramos numa religião. Eu vou para a igreja, eu faço a meditação, eu tenho GA, eu tenho CENIB, sou há 15 anos do ministério tal. E esses são os bons, porque os ruins vão embora, se desviam. Não, meus irmãos. Vamos utilizar esse palavra feste para ser um marco na nossa vida. Para ouvirmos a voz do Espírito Santo, que não é um poder, é uma pessoa. Para termos coragem de pregar, de amar, de testemunhar. Para abandonarmos pecados que nos escravizam há tanto tempo. Para vivermos uma nova história com o Senhor. Leia Atos com expectativa. Faça as meditações com expectativa. Se desafie a orar. E a falar: Deus, faça o que for necessário, mas tira esse coração de pedra, me dá um coração de carne, que queima por ti, que vê os teus milagres, que vive por ti, que tem coragem, poder, amor e equilíbrio. Senhor, age na minha vida. Eu vou lhe falar que eu creio no Deus de Moisés, no Deus de Maria, no Deus de Paulo, no Deus de Timóteo, no Deus de Pedro e no Deus do Daniel, do Genilson, do Alessandro, da Tiana, da Yasmin, do Renan, do Henrique, do Paulo, do Ellison, do Adler, do Ronaldo, do Ezequiel, do Iristarte, do Mateus. Ele é o mesmo Deus. E nós não podemos nos contentar com a religião. Leia essa palavra com expectativa. Atos capítulo 20, versículo 32. Paulo estava se despedindo. E ele fala:
Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode o quê, meus irmãos? Edificá-los. Pode o quê? Pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Olha só, essa palavra, ela vai nos edificar, ela vai nos dar herança, e ela me coloca entre aqueles que são santificados. Meus irmãos, vamos viver uma nova chama no peito por Deus. Que não venhamos a nos contentar em sermos religiosos, em irmos para uma igreja, fazermos as coisas, mas que venhamos a pedir, a ter um relacionamento com o Senhor, que Ele fala, nós ouvimos, o Senhor nos responde, o Senhor fala conosco, essa chama arde no nosso peito. A nossa igreja, ela está passando por uma curva. Você pode perceber nas meditações. Quem foi para acampamento pode perceber no acampamento. E a grande questão que nós estamos vivendo é: Senhor, eu quero o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Aumenta essa chama no meu peito. Que o Senhor te tire do banco de espectador e que você receba poder dessa palavra que pode te edificar. Uma comunhão com Deus incrível, porque Deus hoje fala com você através do Espírito Santo. Uma coragem, um amor e uma santidade nunca antes experimentada. Amém? Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça, por favor. Primeiro eu quero falar com você que está aqui e nunca entregou, escuta essas coisas, ouve falar de Deus, mas nunca sentiu no seu peito a presença de Deus, o selo de filho amado. Não sabe se você morrer hoje, vai para o céu ou para o inferno. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você nessa noite deseja viver a sua vida tendo Jesus como seu Senhor, aquele que manda, aquele que ordena, aquele que comanda, e deseja que Ele seja o teu Salvador, nesse momento aonde você estiver, fale para Deus agora com as suas palavras: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me salva, me torna o teu filho ou a tua filha. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me salva, Senhor, me salva de mim mesmo, me salva do inferno, me salva de Satanás. Senhor, hoje nessa noite eu quero te entregar a minha vida, para que tu sejas o meu Senhor e Salvador. Eu quero receber a herança prometida com todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Senhor Jesus, me salva. Fale a Deus. Você que talvez estava desviado, fale a Deus. Peça a Deus: Senhor Jesus, eu quero fazer um marco. Aonde você estiver, como sinal diante de Deus que hoje você está se reconciliando com Ele, levante uma de suas mãos. Uma de suas mãos, sem vergonha. Que nessa noite você se entrega a Deus. Senhor, o Senhor pode ver cada pessoa que aqui está. Deus, que essas pessoas venham te entregar a vida, Senhor. Deus, eu quero orar por essa igreja agora. Deus, eu quero te pedir que venha, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais do Teu Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nos ajuda, Senhor, a sermos cheios de Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos uma santidade diferente, um poder diferente, uma coragem diferente, que venhamos ser edificados, Senhor, através da Tua palavra. Deus, nos ajuda. Deus, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, que nós sejamos cheios, Senhor, de amor, de poder, de equilíbrio, que nós sejamos cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que essa igreja, Senhor, viva um novo relacionamento contigo, Senhor. Uma nova realidade através da Tua palavra. Que essa palavra feche, Senhor, seja o marco. É isso que eu oro, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. E mantenha acesa a chama do dom de Deus. Uma boa semana.